Boa noite, Chamusca. André Silva aqui da Rádio Sonora. Eu gostaria que você comentasse como foi o seu papo com os jogadores no intervalo, né? Que a gente observou que o Botafogo voltou com uma outra postura para o segundo tempo, o que foi determinante para a equipe alvinegra sair com a vitória aqui hoje no estádio Newton Santos. Resumindo, a minha conversa com os jogadores foi uma cobrança para que, principalmente no aspecto defensivo, a gente pressionasse mais a saída do Curitiba. A gente deu muito espaço para eles saírem no primeiro tempo. Eles em um determinado momento do primeiro tempo tiveram um controle por a gente descompactar um pouquinho e a gente não subia junto, né? Subia os dois atacantes, faltava subir um pouquinho a nossa primeira linha para a gente pressionar um pouco mais. Nossos extremos baixaram muito, estavam muito preocupados em marcar os laterais do Curitiba e a gente deu um certo espaço. Então a gente cobrou deles não só a maior intensidade, acelerar um pouco mais, a gente ser mais incisivo nas nossas abordagens, que as nossas abordagens estavam assim, com pouca agressividade, a gente estava deixando o adversário jogar muito. No segundo tempo a gente melhorou e a gente aproveitar principalmente as transições pelo lado do campo, que eles jogam com a saída de 3 e espetam os laterais agudos lá na última linha, e quando você rola a bola tem sempre um espaço muito interessante ali para você transitar, e a gente não estava aproveitando bem esse espaço. Então a gente chamou a atenção dos jogadores para que a gente melhorasse nas nossas transições e ter tranquilidade, ter confiança para que a gente voltasse no segundo tempo. O jogo é assim, ele alterna às vezes, a gente teve o controle, eles tiveram o controle, mas no segundo tempo a gente controlou, ele fez o resultado e depois soube jogar com o resultado. Chamusca, boa noite, que é Thiago Franklin do canal TED. A minha pergunta é a seguinte: você colocou o Guilherme Santos hoje no lugar do Pedro Castro. Você enxerga hoje esse atleta como volante? Então ele seria mais uma opção para você colocar na cabeça de área, não mais pela lateral esquerda? Um abraço e parabéns pela vitória. Boa noite, Thiago. Na verdade, o Guilherme ele pode jogar em 3 posições. Um jogador que tem essa... a gente fala de polifuncionalidade, né? É um jogador que ele pode jogar como lateral esquerdo, que é a posição de origem dele. Ele pode jogar na segunda linha, fazendo ali a dobra com o lateral esquerdo. E ele pode jogar por dentro, num posicionamento que a gente até utilizou um pouquinho no segundo tempo do jogo, que foi ele subindo como um terceiro para fazer a saída de bola ali e fazendo com que o PV espetasse um pouco mais agudo no campo do adversário, com o Chay vindo com um jogo por dentro, mas nas costas dos volantes do Curitiba, que a gente chama de jogo de entrelinhas. Então ele tem essa característica, ele acelera bem, tem força, é um jogador que pode jogar em 3 posições. Hoje, pela leitura que nós tivemos em relação à característica do Curitiba e do que a gente precisava fazer, outro movimento que o Guilherme tem muito bom é a infiltração. Quando o extremo, né, que era o Chay, pisava na linha e o PV vinha com a bola, ele infiltrava no espaço que o adversário nos proporcionava também ali. A ideia da substituição foi que a gente ganhasse um triângulo algumas triangulações mais qualificadas, utilizando PV, Chay e Guilherme Santos. Isso acabou acontecendo no segundo tempo. E do lado direito, Marco Antônio mais próximo de Varley e Ronald. Essa era a ideia na fase ofensiva do jogo. Chamusca, boa noite. Thiago Veras na Super Rádio Tupi. Minha pergunta é: fora o jogo, quando mais ou menos o Rafael Moura vai poder estrear com a camisa do Botafogo? Agora ele foi anunciado oficialmente. Como foi essa apresentação do jogador? Ele se encontra fisicamente e se existe já uma projeção de quando ele pode estrear? Bom, Rafael Moura começou a trabalhar com o grupo na quinta-feira. Está num processo de transição em relação a algumas questões, em relação principalmente à parte física, né? Já que ele passou um período de inatividade. Se apresentou muito bem no aspecto assim de percentual de gordura, de nível de força. Isso é importante. A partir de terça, ele vai começar a ser inserido nos trabalhos táticos junto com o grupo, e aí a gente vai poder fazer uma avaliação sobre a condição dele
e se a gente vai poder utilizá-lo no jogo do final de semana. A gente tem uma semana cheia, o nosso jogo é no domingo, então isso traz uma possibilidade, dependendo de como o jogador participe das dinâmicas de trabalho durante a semana, dele poder já ficar apto para ir para o jogo. Mas não é uma situação que eu possa cravar agora. Eu preciso ver a semana, analisar, conversar com o jogador e a gente poder tomar uma decisão com um pouco mais de informação e com uma situação mais clara, porque eu vou estar vendo ele treinando com o grupo e aí a gente vai poder decidir com um pouco mais de clareza. Boa noite, Chamusca, João Santoro, do portal Esporte News Mundo. Hoje, mais uma vez, você modificou sua equipe. Chegamos a 31 jogadores testados como titulares, né, nesses seus primeiros 3 meses. Você começa a encontrar sua equipe titular, sua equipe ideal para o restante da temporada? Obrigado, boa noite. Bom, a tendência, boa noite, é que com o desenvolver do trabalho, a gente consiga criar uma convicção maior. A gente já tem uma mecânica, uma forma de jogar, que a gente vem tentando repetir em todos os jogos que a gente tem feito, principalmente depois que a gente começou a ter algumas semanas para que a gente pudesse fortalecer, trabalhar, fazer com que os jogadores automatizem essa mecânica, esse padrão que a gente chama, essa forma de jogar. E à medida que a gente vai desenvolvendo isso, os jogadores vão pegando confiança. A gente vai vendo, por exemplo, que o Botafogo consegue ter um sistema defensivo muito consistente. Nossa média de gols sofridos é de 0,66 por jogo, que é uma média muito boa. A gente toma muito poucos gols em situações originadas de bola parada. A gente consegue ter uma transição defensiva que está sendo muito eficiente. E a gente precisa melhorar nossa fase ofensiva. Hoje eu apostei numa formação com 4 jogadores de frente, Marco Antônio mais próximo do Navarro, Ronald um pouco mais aberto pela direita e o Chay com liberdade ali de movimentação com o Marco Antônio. A gente em algum momento essa formação teve um rendimento bem interessante, a gente precisa continuar afirmando, mas é muito importante que se entenda o seguinte: nós estamos recebendo novos jogadores. Hoje estreou o Oyama, no jogo passado estreou o Chay, estreou o Daniel Borges. Então, à medida que esses jogadores forem participando, assim, com a ênfase maior e tendo um entendimento melhor, a gente vai escolhendo a cada jogo, a cada rodada. Agora tá maravilhoso, a gente joga, recupera, só vai jogar no outro domingo, mas nas próximas rodadas a gente vai entrar naquela situação de 3 em 3 jogos, viagem, longão, 2 jogos fora. Então a gente vai precisar de todos os jogadores. Importante a gente ter um padrão e dentro desse padrão trabalhar os jogadores para que eles entrem e a gente mantenha não só nossa forma de jogar, mas o time está bem organizado para que a gente possa vencer os jogos, que isso que é importante. Botafogo vencer, conseguir os 3 pontos e a gente subir na tabela de classificação. Boa noite, Emanuel Ribeiro do GE. Globo. O Botafogo não sofreu, mas por muito tempo também não fez o Curitiba sofrer. Isso mudou depois do primeiro gol. Queria que comentasse o lance do gol do Chay. O time recuperou a bola, foi com superioridade para o ataque, usou bem a lateral com o Ronald e o Varley para construir a jogada. Quando trabalhou bem, conseguiu matar o jogo, né? Valeu, parabéns pela vitória, um abraço. Obrigado, Emanuel, boa noite. Eu até falei em uma das respostas anteriores que a gente analisou muito o Curitiba e por eles jogarem com saída de 3, com os laterais avançados, que o melhor espaço para a transição para o contra-ataque era justamente nas costas dos 2 laterais. E eu cobrei dos jogadores no intervalo isso, que a gente treinou muito durante a semana essas ações de transição, saindo pelo lado em velocidade, tanto pelo lado esquerdo com o Chay e PV, como pelo lado direito com o Ronald e Varley e o próprio Marco Antônio, que jogou hoje por dentro, mas é um jogador com característica também de transição. Então isso faltou
no primeiro tempo. Quando a gente conseguiu, em algum momento no primeiro tempo, fazer uma transição mais qualificada e atacar mais esse espaço lateral, a gente conseguiu criar. Outra situação importante, as nossas combinações pelo lado, estava faltando sempre aquela qualidade da última bola, como o Varley conseguiu colocar. Bola rápida, o Navarro atacou no primeiro pau e o Chay atacou no segundo. Então isso também é mérito e é meio que os jogadores já estão começando a automatizar um movimento que é um movimento importante pela característica de nossos atacantes. A gente tem pouquíssimos atacantes com característica, talvez com a gente tendo o Rafael Moura disponível, a gente ganha um atacante realmente de bola aérea. Mas todos os nossos atacantes, Matheus Nascimento, o Navarro, todos eles, o Ronald, o Chay, são de atacantes para atacar espaço de bola rápida dentro da área. Marco Antônio, Felipe Ferreira, Massinho. A gente não tem jogador de estatura para, por exemplo, cruzamento de segundo pau de bola aérea. Com o Rafael Moura a gente vai ganhar essa possibilidade. Então, hoje a gente conseguiu, principalmente no segundo tempo, transferir aquilo que a gente treinou durante a semana e ser eficientes para matar em duas situações o jogo, fazer o 2-0 e administrar bem, porque mesmo depois que a gente estava ganhando, Curitiba atacou muito pouco, pouquíssimas finalizações. Se eu não me engano, nós finalizamos 13 vezes contra 6 do Curitiba, sendo que dessas 6, só eles acertaram o alvo. Das 13 a gente acertou 6 vezes, ou seja, nesse aspecto de eficácia, de construção de oportunidades, eu acho que o Botafogo foi bem superior ao Curitiba. Boa noite, Chamusca, canal Fabiano Bandeira. Hoje o Botafogo venceu bem o Curitiba sem sofrer sustos, mas fez 2 gols, um originado de bola parada e outro oriundo de contra-ataque. O que ainda falta para que o Botafogo tenha mais o controle das ações durante os 90 minutos, mesmo, claro, com essa vitória importantíssima. Obrigado. Boa noite. Em relação aos gols, gol é gol, né? Gol é gol. Bola parada, original de bola parada, transição, a gente trabalha para fazer os gols. E a gente conseguiu fazer os gols. Isso trouxe um resultado positivo para nós. Então, independente da característica do gol, o gol é que decide os jogos. E a gente trabalha para fazer os gols. E hoje a gente conseguiu fazer. Controle 90%, 90 minutos nesse campeonato. Se você pegar a maioria dos jogos e eu assistir quase todas as equipes jogar, ninguém está conseguindo ter 90 minutos de controle. Até porque o controle, o futebol é um jogo de ação e reação. Quando o adversário cresce em algum aspecto, ele começa a ter um certo controle. É importante que você esteja organizado para que em determinado momento, mesmo com o adversário com controle, você tenha um bom contra-ataque. Por exemplo, nós fizemos o segundo gol num contra-ataque, com o adversário vindo para cima de nós para tentar empatar. Então, quando a gente treina a equipe, a gente treina as fases do jogo. Em algum momento, o adversário vai te atacar, você vai estar marcando um pouco mais baixo, e o adversário vai te dar um campo. A gente tem que saber aproveitar esse campo. E o controle do jogo, como eu acabei de falar, futebol é ação e reação. Não é o treinador adversário não controla, os jogadores não controlam, o jogo tem a sua dinâmica. E essa dinâmica, na verdade, não está no controle dos treinadores. Futebol, gente, quem faz o futebol são os jogadores. Os treinadores mostram o caminho, treinam para aproveitar algumas situações, analisam o adversário, mobilizam, motivam. Mas quem faz o jogo de verdade acontecer são os jogadores. Então, uma boa parte das ações do jogo acontecem porque os jogadores têm autonomia para dentro do campo tomar determinadas decisões. Porque são eles, na verdade, que são os protagonistas do espetáculo. E, às vezes, o controle do jogo não está na sua deficiência, está no mérito do adversário, porque o futebol é assim. Nós jogamos contra uma equipe que o ano passado estava jogando a primeira divisão, a Série A, que investiu. Tem um time que o investimento deles não é um investimento baixo, tem jogadores de bom nível, alguns inclusive que estavam jogando a Série A o ano passado. É um confronto direto, que eles estavam ali com 3 pontos e a gente passou o adversário. É um time que deve brigar pela qualidade que eles têm, pela estrutura, pela torcida, pela história, pela camisa. Então,
o resultado de hoje foi muito importante para a gente conseguir vencer o primeiro jogo em casa, subir na tabela de classificação e vencer um adversário tão forte como é o Curitiba. Boa noite, Chamusca, Leonardo Bessa, de Jornal do Dia. Chamusca, apesar do primeiro tempo com pouca construção por parte do Botafogo, a gente pode ver ao longo do jogo como a equipe se mostrou mais segura. Existe muito dessa função na noite de hoje. Vai ser uma boa descarga do Botafogo ao longo do campeonato, essa saída de jogo com o Isoyama, se vê mais segurança ali nessas bolas longas, ele chegou a ter, durante o momento do jogo, 100% de aproveitamento nos passos longos. Você acha que vai ser uma boa saída, principalmente nos passos verticais para a construção de jogada, como a gente pode ver no segundo gol do Chay? Muito obrigado, boa noite. O Oyama tem uma característica muito interessante, vai nos dar essa possibilidade sim de ser mais assertivo na construção das jogadas. Ele inclusive na própria saída de bola no tiro de meta, ele consegue ter um passe longo muito bom para quebrar as linhas de marcação do adversário. Ele tem não só passe longo, mas também passe por dentro, onde ele acha os companheiros ali numa condição muito boa, e é um jogador que a gente optou por ele iniciar o jogo por um problema, na verdade, que a gente teve em relação à parte clínica, né, de Romildo, lesionou e o Oyama foi escalado para jogar, mas é um jogador que tem uma condição física muito boa, a gente até tirou, porque era natural que ele não conseguisse jogar os 90 minutos, mas é muito bem preparado, jogou um paulista muito bom contra adversários fortes, em um nível que é um nível muito alto, o nível do Campeonato Paulista. Então eu tenho certeza que ele tem tudo, por essa qualidade dele, por essa experiência, por essa maturidade. É um atleta que já jogou a competição, conhece o nível da competição, de nos ajudar bastante no aspecto de passe, no aspecto de construção de jogadas, pela sua qualidade, e também no aspecto defensivo, que é um jogador que tem um bom cognitivo para fechar a linha de passe, encurta rápido. Ele tem até muita possibilidade de evoluir mais ainda no aspecto físico e poder jogar nas duas fases do jogo com mais qualidade ainda do que ele apresentou, mas eu fiquei muito satisfeito com essa qualidade de passe que ele deu à equipe. Já passou de 6 aí, não foi? Uma das favoritas também a brigar pelo acesso à divisão principal do futebol brasileiro. Como você avalia esse grande teste que o Botafogo teve hoje? E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o Chay. Ele foi um jogador que caiu muito pelo lado esquerdo, mas também ajudou ele a cair um pouco pelo meio do campo e acabou sendo premiado com um belo gol na partida de hoje. Obrigado, boa noite. Boa noite. Foi um teste, um jogo muito difícil. A gente já, pela análise que a gente fez do Curitiba no jogo contra o Avaí, já esperava um time consistente, com laterais que jogam muito enfiados no campo do adversário, com um bom jogo de construção com o Rafinha, jogador muito inteligente. Léo Gamalho, um atacante de área, se você não estiver atento, jogador que ataca muito bem, principalmente os cruzamentos, tem um bom poder de finalização, foi muito bem marcado pela nossa dupla a nossa linha defensiva, na verdade, mas principalmente por Canu e Gilvan, que foram muito bem no jogo. Então a gente enfrentou um adversário direto, conseguiu passar esse adversário na tabela de classificação, time que está investindo para brigar nas primeiras posições, time que o ano passado estava na Série A. Então você ganhar, isso cresce muito a autoestima dos jogadores, a confiança de todo mundo, da torcida, da diretoria, que a gente está trabalhando para isso, para vencer jogos com essa característica, como foi o jogo do Curitiba. Tenho certeza que a gente tem uma margem de evolução grande, mas esse resultado foi importante para que a gente possa firmar essa evolução nos próximos jogos. Chay fez um jogo muito bom, ele já tinha entrado muito bem no jogo contra o Vila Nova, né, o jogo de sexta-feira, participou inclusive do lance do gol no Navarro. Jogador técnico, tem bom enfrentamento, jogador tático, com um cumprimento e um entendimento muito bom, até porque é um jogador experiente. E eu estou muito feliz pela contratação do Chay, porque nós acreditamos no atleta,
pelo que ele tem entregado, a forma como ele está interagindo com o grupo, e principalmente por ele ter feito um gol. É um jogador que tem um bom histórico, ele fez um campeonato carioca e foi um dos artilheiros da Portuguesa no campeonato. Então ele veio com esse cartão de visita e hoje ele mostrou que é um jogador que vai nos ajudar bastante por tudo isso que eu falei anteriormente. Boa noite a todos.